Bem, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Lucas, a minha dupla é o Caliton, nosso tema é Cultura da Melancia. A docente Leonardo Durval, disciplina de Cultura 2. Bem, eu vou iniciar aqui com uma breve introdução da cultura. O nome científico da melancia é Citrus lanatus. Hum, Ela é uma planta herbácea, ou seja, possui um caule um pouco mais flexível e maleável. Ela tem origem nas regiões tropicais da África, onde também ocorreu sua domesticação, em específico na África Central. É uma planta que já era cultivada há mais de 5 mil anos atrás, na África. No Brasil, ela chegou com a colonização, trazida por escravos, onde começou a ser consumida no país e também cultivada. É uma fruta que possui uma propriedade laxativa e também depurativa. Tem um sabor refrescante e geralmente é consumida in natura. Aqui nós temos algumas características da planta. É uma planta de ciclo curto, ou seja, de 85 a 120 dias mais ou menos. Possui um caule rastejante, ou seja, vai se envolver sobre o solo quando não consegue se fixar em algum lugar. Possui estrias no seu caule. É um caule piloso, ou seja, possui alguns pelos transparentes. E é um caule bem ramificado. Esse caule possui as gavinhas, que são estruturas de fixação, como se fossem algumas molinhas. Em alguns casos, essas molinhas podem acabar se fixando ao próprio caule, acabando enrolando. Quando isso ocorre, ela acaba asfixiando aquela parte do caule. Então, pode ser importante, em alguns momentos, fazer o corte de algumas gavinhas. É uma cultura que produz flores de cor amarela, compostas de 5 pétalas. Essas flores podem ser flores masculinas e femininas. As flores masculinas não possuem ovário embaixo, na base, e a flor feminina possui esse ovário embaixo da flor. Bem, aqui nós temos uma ilustração da flor, que é aqui, ó. Nós temos aqui uma flor feminina, porque possui o ovário na base da flor, e aqui é uma flor masculina, que não possui ovário. Temos aqui também o ciclo da cultura, que inicia com a semeadura e germinação, até o desenvolvimento do fruto da melancia, que é bem aqui no final. Continuando aqui, temos aqui a composição básica nutritiva da melancia em 100 gramas de polpa. Podemos ver que a maior parte da melancia é composta por água, correspondente a 92,6% da melancia. Também possui proteínas, óleos, carboidratos, fibras, cálcio, fósforo, sódio, potássio, vitamina A e ácido ascórbico. Esse fruto possui 100 miligramas de potássio em 100 gramas de polpa. Essa tabela aqui é da Epagre de 1996. Continuando, temos as sementes das cucurbitáceas, porque a melancia é também uma cucurbitácea. As sementes possuem nutrientes como gorduras, proteínas, vitamina B1 e B3, cálcio, fósforo, ferro e magnésio. Essas sementes podem ser consumidas de várias formas, por exemplo, podem ser consumidas fritas, assadas, na forma de farinha e pães. Também servem para enriquecer alguns alimentos, como sopas e biscoitos. Aqui temos a relação do clima com a cultura. Fatores que vão influenciar essa cultura seriam temperatura, fotoperíodo e umidade relativa. A temperatura, a faixa ideal para a melancia seria mais ou menos de 25 graus a 35 graus. Em temperaturas muito baixas, existe que essa cultura não vai se desenvolver muito bem. Vai gerar frutos aguados e pouco saborosos. Em temperaturas muito altas, acima de 40 graus, pode ocorrer a paralisação da formação do fruto das flores. É uma cultura que é adaptada a climas quentes e secos. Em relação ao fotoperíodo, a cultura precisa de dias longos e ensolarados. Em relação à umidade relativa, quanto maior for a umidade relativa da região, maior a possibilidade da disseminação de doenças que vão prejudicar o desenvolvimento da cultura. Então, um local ideal no Brasil para cultivo seria o semiárido brasileiro e algumas regiões do centro-oeste. Seguindo aqui, em relação aos solos. Um solo ideal para o cultivo dessa cultura seriam solos bem drenados, ou seja, que não acumulem água. Solos profundos e descompactados,
que possam possibilitar o desenvolvimento do sistema radicular. A matéria orgânica é também muito importante. O pH ideal do solo seria de mais ou menos de 5,5 a 6,5. Porém, em alguns casos, por mais que o pH esteja adequado, é importante aplicar calcário para que não ocorra deficiência de cálcio no fruto da melancia. Quando o pH é inferior a 5, é essencial a calagem para poder neutralizar o alumínio hidrocárbio, que ele é um componente que é tóxico às plantas. Questão de adubação. Bem, a adubação deve ser feita com base na análise de solos. Deve ser coletada 20 subamostras por hectare, misturado em um balde limpo, remover mais ou menos aquele balde 1 kg de solo para fazer análise. Quando não se tem a possibilidade de fazer análise de solo, pode-se usar a seguinte proporção de NPK: 100 kg de N, 120 de potássio e fósforo. Pode-se também usar matéria orgânica para estar auxiliando na adubação. As cultivares presentes no Brasil são a japonesa e a americana. A japonesa possui frutos mais redondos, já a americana possui frutos mais cilíndricos, como vamos ver depois aqui nas imagens. Uma cultivar japonesa é o Amaro Yamato, que é essa melancia mais verdinha aqui, mais redondinha. Possui floração mais verdeada, com algumas estrelas um pouco mais fortes. Possui um diâmetro mais ou menos de 20 a 40 centímetros e possui resistência a fusário e antracnose. Aqui podemos ver a polpa do fruto, que possui um vermelho bem intenso. Seguindo aqui agora, vamos ter a cultivar americana Charleston Gray, que tem um fruto bem cilíndrico, como podemos ver aqui na imagem. Possui um comprimento médio de 40 a 50 centímetros de comprimento, um peso médio de 9 a 15 kg. Possui uma coloração mais verdeada num tom mais claro, com algumas estrelas verdes mais fortes também. Geralmente é cultivado no Nordeste brasileiro. Temos também a cultivar americana Fairfax, com a coloração rajada, em que alterna um verde mais forte e um verde mais fraco. É uma melancia que possui uma casca mais espessa, mais grossa, e possui certa resistência a fusário e antracnose. Depois vamos ter a Crystal Sweet, que é essa melancia do fruto mais grande, cerca de 11 a 14 kg, possui maior resistência ao transporte, a danos mecânicos, e também possui a coloração mais rajada, entre um verde mais fraco e um verde mais forte, um sabor doce bem característico. Aqui nós temos a polinização, que é um ponto bem importante do cultivo de melancia. É realizada em maior parte por abelhas e vespas, que têm a sua maior atividade entre as 8 da manhã e 4 da tarde. Quando a flor feminina não é polinizada, ela é abortada. Aqui podemos ver também a diferença mais nítida entre a flor masculina e feminina. A masculina não possui ovário aqui embaixo, já a feminina possui sim ovário, que é esse daqui. É muito importante que que o agricultor que produz melancia não aplique inseticidas que possam matar a população de abelhas na região, porque vai influenciar também na produtividade da lavoura dele. Por enquanto é só, quem vai dar continuidade agora é o Caliton. Bom, eu sou o Caleton, eu vou estar dando continuidade à apresentação do Lucas. Bom, vou estar falando de doenças, pragas, colheita e demais. Bom, começando a falar da aracnose, que é uma das principais doenças da cultura da melancia. Bom, o agente causal dela é o Coledotrium langenarium, se eu não me engano esse é o nome. Ela ataca principalmente na parte foliar e fruto. E os sintomas nas folhas, ela apresenta manchas que evoluem para queima dessas folhas. E no fruto, ela apresenta a má formação e o apodrecimento, como vocês podem ver nessa imagem. Bom, e o controle basicamente dessa doença seria o semente certificado, ou seja, a semente realmente tem a garantia.
e o tratamento dessa semente com uso de fungicida e outros compostos químicos. Bom, outro exemplo dessa doença seria o Polytropium orbicularis, se não me engano, que também é a tragnose. Então, vocês podem ver o dano ocasionado na área foliar. Ela vai formando manchas que vão evoluindo para a necrose. E isso é bem prejudicial se for pensar, vai diminuindo a área fotossintética da planta e com isso vai diminuindo o rendimento e a produção, até mesmo levando à morte então, da planta da cultura. Bom, outra doença seria a podridão aquosa, ao contrário daquelas duas doenças que eu citei, que é ocasionada pelo fungo. Essa doença é ocasionada, então, pela bactéria Acidovorax. Ela ocasiona dano tanto na parte foliar como ramo e fruto da cultura. E os sintomas no fruto são caracterizados, então, por manchas aquosas. Por isso o nome, então, podridão aquosa. E essas manchas já têm a coloração, então, verde, oliva, além também de apresentar rachadura superficial nesses frutos. O controle dessa doença seria basicamente, então, sementes certificadas, que realmente tenha garantia, e é recomendado, no caso dessa doença, cultivar essa cultura em períodos de recomendação. Bom, outra doença é o oídio. Por conta da melancia também ter morfologia, ser uma planta que apresenta ramos, em grande quantidade de ramos, e esses ramos são folhas do bachete, se fosse dizer assim, isso favorece o desenvolvimento desse fungo. O sintoma aparecimento é como se fossem manchas pulverulentas que progride para a cor acinzentada. Então, ela apresenta a cor branquiçada e vai evoluindo para essa cor acinzentada, que é presente então na parte baixal das folhas. E o controle, principalmente dessa doença, seria por uso de fungicida, que tem como principal a base de cobre e enxofre. Deixa eu passar. Bom, uma outra doença seria a fusariose. A principal fonte, então, de contaminação dessa doença seria sementes contaminadas, e pode haver contaminação também por água, por respingo, por exemplo, da chuva, que acaba tendo, então, inóculos dessa doença presente na gota. Pode ocorrer também, o ataque dessa doença pode ocorrer em todo o seu ciclo, e os sintomas apresentes, por exemplo, em folha jovem, pode evoluir para a podridão dos órgãos, e em folhas velhas, com existência, por exemplo, de amadurecimento dessas manchas nas folhas. Aqui é um exemplo dela. Agora, passando para pragas, uma das principais pragas seria a vaquinha. Mesmo por conta do seu tamanho de 2 milímetros, ela é uma praga que causa grandes dano, se for pensar a infestação dela. Ela apresenta um aparelho bucal, então, mastigador, então ela acaba roendo a folha e deixando somente as nervuras dessa folha. Ela também pode transmitir bactérias, e já for pensar na fase de larva dessa praga, da vaquinha, ela pode também se alimentar das raízes, prejudicando então também o sistema radicular. Bom, outra praga seria o pulgão. São pequenos insetos com a coloração esverdeados ou preto. Os danos provocam o enrugamento dessas folhas, um enrolamento, como vocês podem ver nessa imagem B do canto.
e além também de disseminar doenças viróticas. Bom, outra praga seria a lagarta rosca. Ela tem coloração marrom acinzentada, robusta, com tubérculos pretos em seus segmentos. E os danos dessa praga no solo atua principalmente no colo das plântulas, que ataca as nervas, ataca nervas, murcha das plântulas, e causando então posteriormente o tombamento. Ela acaba roendo, então, bem no início do desenvolvimento da cultura, ela acaba roendo o colo dessas plântulas, ocasionando até mesmo a, o rompimento da planta inteira, e seria como fosse comparada à formiga cortadeira. Seriam, por exemplo, a perca, que também seria um exemplo de pragas que ataca principalmente no início então, da cultura. Bom, outra praga seria a vaquinha, paquinha, corrigindo. Ela apresenta a coloração parda escura. O tamanho dela aproximadamente seria de 25 a 30 milímetros, né, de comprimento. E os danos cometidos na cultura é tanto na fase de ninfa como adulto, porque ela se alimenta do sistema radicular. E principalmente nas plantas que acabam de emitir, são mais prejudicadas. Então, ela acaba prejudicando o sistema radicular, posteriormente prejudica a absorção então de nutrientes e de água, diminuindo na produção ou até mesmo levando a planta à morte. Bom, agora falando em relação dos tratos culturais, pode se dividir então em desbaste das plantas, do fruto e do controle de ervas daninhas e irrigação. Bom, eu já cultivei melancia há um bom tempo. Eu posso dizer por experiência própria, o desbaste, por exemplo, a melancia, ela dá origem a 3 ramos, sendo um ramo central e 2 secundários. No caso, a melancia, ela acaba esses ramos produzindo outros ramos e acaba vindo aquelas reboleiras e tendo alta produção de frutos, só que frutos de proporcional. Muitos frutos pequenos, muitos frutos nem terminam a produção. Então, é recomendado, entre vários tipos de apoda, uma das apodas que eu utilizei na hora que eu cultivei a melancia, estar fazendo a poda do ramo central, porque nele que passa maior fluxo, e deixando então os dois ramos lateral para que eles possam se igualar, dividir então essa seiva entre eles. E com isso vai estar ajudando na produção de frutos de mesmo tamanho, de mesma proporção, isso facilitando na comercialização, porque vai estar produzindo frutos de mesmo padrão e melhor qualidade, posso dizer. Na questão de frutos, deve se atentar também se um ramo ele acaba produzindo muito fruto em um ramo, porque a planta ela não vai dar conta de produzir todos esses frutos ou até mesmo na mesmo patamar. Então, deve-se também atentar a isso, fazer a poda. Outro fator seria a planta, controle de plantas daninhas. Eu indico fazer o controle bem no início mesmo de implantar a cultura, porque depois que a cultura se estabelece e começa a se enraizar,
produzir vários ramos, fica muito difícil fazer o controle dessas plantas daninhas, porque ela acaba virando uma reboleira, esses ramos, até mesmo o ramo ele começa a se enrolar nessas plantas daninhas e carpina já não funciona mais também, e começa a subir por cima dessas plantas daninhas, então a aplicação não começa mais a fazer efeito. E sendo também que é uma planta que tem folhas larga, então a aplicação de herbicida sobre folha larga tem que somente se for um herbicida seletivo, né? E sendo só eficaz, então, uma aplicação para folha estreita. Então, deve-se atentar, principalmente, tentar controlar a planta daninha, principalmente no início da cultura. E outra maneira, até mesmo juntando o controle de daninha com o sistema de irrigação, é o uso de mangueira de gotejamento, como vocês podem ver na imagem, por conta da ser a área da, da, da gota e por ser somente no ramo ou na linha que foi plantada a melancia, isso ajuda no controle de plantas daninhas, porque essa planta vai desenvolver e vai produzir ramos e posteriormente vão se expandir pela essa área e somente a do centro, que, por exemplo, o ramo que está ali, que já teve seu desenvolvimento, produção de raiz, onde fica o centro dele, ele vai se enramar na área superficial, onde não tem disponibilidade de água, então não tem grande produção de plantas daninhas. Então, ele vai enramar e não vai ter essa competição, se dizer, por nutriente. Bom, e na hora da colheita, um dos fatores que você pode estar identificando o fruto, se ele está maduro, seria até mesmo pela coloração ou densidade. Um exemplo aqui, como vocês podem ver na imagem, se o fruto ele aparecer uma coloração mais embranquiçada, isso quer dizer que o fruto está mais próximo do verde, e ao contrário, se tiver uma coloração mais amarelada, ele está mais maduro. Outra forma seria pela galinha, que se encontra bem na conexão com o fruto, né? Quando o fruto começa a amadurecer, ele começa a ter um encurtamento dessa galinha, até mesmo chegar ao ponto dela secar. Ela seca, quer dizer que o fruto está totalmente maduro, mas geralmente dá para se notar o encurtamento dela e desse ramo já está feito, está ocasionando a colheita, então toda a produção, né? Bom, e no transporte, por ser um fruto roliço, deve se atentar no transporte, por exemplo, preencher o caminhão ou sem caixa, mas principalmente em caminhão com palha, para que esse fruto não fica rolando na carroceria desse caminhão, ou até mesmo na lateral, se parafuso ou as bordas do caminhão não venha danificar ou até mesmo arranhar esse fruto, sendo menos atrativo, então, para o consumidor na hora da planta. E também deve se atentar, por exemplo, pelo peso, você vai colocando para que as melancias que estão embaixo no achate ou rache. Então, todos esses cuidados devem se levar em consideração. Bom, isso é tudo.